Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à edição desta segunda-feira do Papo Antagonista, agora 18h09 aqui em Brasília. Bom, acabou o carnaval, gente, vamos agora para assuntos sérios, a semana já começa quente, com várias coisinhas rolando na economia. A gente já começa hoje, então, com o Ministério da Fazenda confirmando que voltará a cobrar a PIS/COFINS sobre os combustíveis. Hoje a gente vai contar aqui também com a presença do querido Wilson Lima, também aqui de Brasília. A gente vai ter o Duda Teixeira aqui também fazendo seus comentários, trazendo as suas informações para a gente. E a gente aí que está começando, já peço para vocês que estão aqui já acompanhando desde o comecinho, já deixa o like aí para a gente, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante nas redes. E você está gostando, já curte aqui o Papo Antagonista, já compartilha também, para trazer mais gente para acompanhar aqui as notícias que são apuradas pelo time do Antagonista em Brasília e em São Paulo, sempre trazendo notícias exclusivas para vocês, um jornalismo dinâmico e um jornalismo independente. Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas para todos que estão aqui. Queria dar as boas-vindas para o Wilson. Já dá para o Wilson aparecer aí. Olá, Wilson, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Olá, Duda, já chegou Oi, também. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite. E já começamos a semana depois do Carnaval já quente, né? A economia já fervendo. Exato. Essas definições Né? do Ministério da Fazenda, né? Isso, eu acho que assim, a gente já estava mais ou menos esperando o que ia acontecer da questão da volta da cobrança do PIS/COFINS, né? A gente tem aqui a matéria, inclusive, que é do Wilson, né, Wilson, assinada junto com a Marisa Vanzeller, dizendo então que o governo federal ainda vai discutir a nova forma de cobrança e as alíquotas voltarão de forma gradual, conforme a pasta de Fernando Haddad. Então, foi anunciado hoje, confirmou nesta segunda-feira o Ministério da Fazenda a volta da incidência de impostos federais sobre os combustíveis. As novas alíquotas, né, a gente mostrou mais cedo, elas serão retomadas de forma gradual. Com a medida, a pasta acredita que aumentará a arrecadação de impostos em até 28,9 bilhões apenas em 2023. E a data de retorno da cobrança e os percentuais das novas alíquotas ainda estão sendo definidas. O governo informou ainda que combustíveis fósseis serão mais tributados do que os biocombustíveis. Então, a gasolina ela vai ser mais tributada em relação ao etanol, né? Então, aqui está falando, o Wilson explicou bem sobre isso, a incidência dos impostos sobre a gasolina será maior que sobre o álcool. O secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, foi ao Rio de Janeiro para uma reunião com a cúpula da Petrobras para avaliar a viabilidade da medida. E no final da tarde, o governo volta a se reunir para bater o martelo sobre a porcentagem das alíquotas que voltarão a valer no próximo mês. Wilson, chegou muito cedo essa notícia? Era esperado? Como é que estava o governo esperando? A gente via que tinha um pessoal que defendia que não, que a desoneração continuasse, mas aí hoje a gente, então, já tem a confirmação de que voltarão os impostos sobre os combustíveis. Então, Vanessa, boa noite para você, Vanessa, boa noite para todo mundo, para você, Duda, para você que está no nosso chat, Sebastião, Silvio, a Ellen, a Diana, a Márcia, Moacir, enfim, gente, boa noite para todo mundo. Vamos entender essa questão da alíquota de ICMS e toda essa negociação. Tá? Desde o final do ano passado, quando o governo Lula conseguiu aprovar aí a chamada PEC da gastança, havia uma discussão dentro do núcleo duro do governo para que fosse retomada também a cobrança de PIS/COFINS. A alíquota de PIS/COFINS ela foi zerada durante o governo Jair Bolsonaro como forma de conter a oscilação internacional do preço dos combustíveis, né? Então, com o dólar um pouco mais alto, na casa de R$5, então o combustível no Brasil ficou mais caro. Então, essa foi a solução do governo Bolsonaro para conseguir diminuir o impacto, né, do dólar em relação aos combustíveis. Pois bem, quando chega janeiro desse ano, a equipe econômica já ali tocada pelo Fernando Haddad já dava uma primeira sinalização que essa reoneração, né, dos combustíveis ela voltaria agora em 2023.
O que ocorreu? Num primeiro momento, logo naquela primeira semana, houve os atos de 8 de janeiro, então essa discussão ficou ali na gaveta, porque o governo sabia que o desgaste seria muito grande naquele primeiro momento, né? Era necessário que você criasse uma fórmula para você, aos poucos, voltar a cobrar o PIS e COFINS da gasolina, para você conseguir fazer um restabelecimento de cofre de caixa, né? Afinal de contas, com esse incentivo fiscal, o governo Lula calcula que há uma perda de receita na casa dos 28 bilhões, ou seja, é muito dinheiro, não dá para você, né, você simplesmente ignorar essa renúncia fiscal. Hoje, houve uma reunião do Lula com o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, também com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ali ficou estabelecido que, sim, que a cobrança de PIS/COFINS ela vai ser retomada provavelmente já a partir da primeira semana de março. A data ainda está sendo discutida ali com a Haddad e a cúpula da Petrobras. Isso talvez saia hoje ainda ou no mais tardar amanhã pela manhã. E aí a ideia do governo é voltar essa cobrança de forma gradual, ou seja, você estabelece no primeiro momento 40 centavos por litro, 50 centavos, até você chegar ao patamar de 2021, que era ali na casa dos 90 centavos por litro, só de PIS e COFINS, tá? Agora, outra observação que é importante para que todo mundo entenda. Essa reoneração, ela não trata do ICMS, tá? O ICMS é um imposto estadual. Então, o ICMS ainda vai ser discutido também a possibilidade de retorno da faixa total de ICMS. Antes desse benefício fiscal do governo Bolsonaro, essa taxa de ICMS era de 33% sobre o valor do litro da gasolina, tá? Hoje o teto é de 17%. Então, governadores já pressionam o governo federal para que eles para que eles consigam obter essa receita extra também até o final do ano. Ou seja, Vanessa, é a primeira medida impopular do governo Lula, é a primeira medida que vai mexer no bolso, principalmente da classe média, que não gosta do Lula, que não tolera o Lula, e aí é um problema que o Lula vai ter que administrar. E isso era algo que o núcleo político do governo temia, porque eles sabiam que o PIS e COFINS deveria voltar a ser cobrado, eles não podem, é uma receita que o governo federal simplesmente não pode ignorar, mas os impactos políticos, principalmente agora na retomada dos trabalhos da Câmara e do Senado, sem dúvida serão decisivos. Sim, vai ser muito explorado pela oposição, justamente por ser uma medida muito impopular. A gente logo vai ver isso repercutindo nas redes, né? Todos os aliados de Jair Bolsonaro, então, já colocando na conta do presidente Lula, logo começando o ano, então, a gente já vai ter aí um aumento de combustível. É essa a sua avaliação, Duda, também? Eu vejo como uma solução parcial, talvez até meio capenga, né? Como o Wilson colocou, ela não inclui essa questão do ICMS, que é uma demanda já forte e antiga dos governadores que precisam aumentar a arrecadação, mas ela também, eu falo capenga porque ela pode causar outros problemas. Esse temor que o governo tem, o Lula tem, de um aumento do preço nas bombas, fez com que se falasse aí que essa solução acabaria englobando uma mudança na política de preços da Petrobras. Isso é uma coisa que o PT e o Jean Paul Prats já falaram bastante, de tirar no cálculo da gasolina o valor do dólar, né? É possível que o PT consiga fazer isso. Com uma autorização do Conselho da Petrobras, o PT pode mudar essa fórmula de calcular o preço da gasolina. Isso é um problema, porque no passado, principalmente no governo da Dilma Rousseff, esse intervencionismo na Petrobras fez com que a empresa estatal deixasse de ser lucrativa e começasse a amargar enormes prejuízos, né? Então, a Petrobras depois conseguiu se recuperar no governo Temer, no governo Bolsonaro,
pagou dividendos altíssimos para o governo, e agora a gente vê a situação financeira da Petrobras novamente ser ameaçada por essa vontade do PT de manter o preço da gasolina artificialmente baixo. Mas lembrando que essa questão de manter o preço da gasolina, do combustível artificialmente baixo, isso veio em 2022, isso foi uma decisão de Jair Bolsonaro, até assim com um caráter eleitoreiro, né? A gente chegou num momento que o combustível no Brasil, em alguns estados, chegaram até R$10, então a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro vindo com a desoneração dos impostos para criar essa falsa sensação, então, de que o combustível baixou no governo dele e, curiosamente, coincidentemente, no período pré-eleitoral. Todo mundo já sabia que, em algum momento, esses impostos deveriam voltar a ser cobrados. Então, a gente sabe, inclusive, que a oposição sabe disso, mas ainda assim vão explorar. A gente já tem até, inclusive, aqui o senador Rogério Marinho, reação, né, do PL, já teve reação, né, Vanessa? Já teve reação de vários senadores no Senado, né? Assim, o Efraim Filho já falou com a gente, criticou a medida, Ciro Nogueira também falou com a gente, criticou a medida, o líder da oposição, da minoria no Senado, Rogério Marinho, está aí, matéria publicada mais cedo. Pode subir, Jota, por gentileza? Isso, essa matéria aí que eu ia passar agora. E sim, o líder da oposição, né, o Rogério Marinho também criticou, dizendo que, enfim, fazendo até uma ironia, né, ao governo Lula, né, que, enfim, que o governo do PT em 2 meses penaliza a população aumentando tributos, enfim, após a bomba fiscal de 200 bi, que é a tal da PEC da transição, PEC da gastança, PEC do PT, PEC do Lula, enfim, como vocês queiram chamar. Mas tem um detalhe, ô Duda, só para chamar a atenção de algo que você tinha falado agora há pouco, é que essa medida do governo federal, ela representa também 2 outros detalhes que eu tinha anotado aqui e esqueci de falar. Primeiro, representa mais uma derrota de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda, tá? Mais uma vez, ele ficou escanteado na discussão. O Haddad já pregava que essa reoneração deveria voltar já no início do governo. Então, mais uma vez o núcleo político venceu e mais uma vez o Fernando Haddad mostra que ele é literalmente um poste à frente do Ministério da Fazenda. E o segundo ponto, essa decisão também joga uma pressão para cima da Petrobras. Por quê? Porque a ideia agora do Jean Paul Prats e da cúpula da Petrobras é você encaminhar para o Congresso um projeto que muda a política de preço da Petrobras e restabelece o chamado Fundo Soberano da Petrobras, que é o seguinte, você criar a partir de lucros e dividendos da companhia que são destinados ao governo federal, você estabelecer ali um fundo de compensação. Se o dólar subir, né, você consegue ali com recursos da União contrabalancear, né, eventuais perdas da Petrobras naquele período, né? Então a ideia é você já fazer isso em caráter de urgência. A modulação, como isso vai ser feito? Isso ainda está sendo discutido dentro do governo federal e a expectativa é que agora, em março, já se tenha uma fórmula específica sobre essa questão também. Vocês dois têm toda a razão em mostrar essas críticas aí do pessoal ligado ao bolsonarismo, criticando essas medidas atuais do governo petista, e é bom lembrar mesmo, né? O Bolsonaro foi tão populista quanto está sendo o Lula agora em buscar essas artimanhas para reduzir o preço da gasolina. A diferença, o Bolsonaro fez isso retirando impostos. Ele não conseguiu mexer na política de preços da Petrobras. Agora, no governo Lula, a gente tem os impostos voltando devagarinho, mas a gente tem essa sinalização de mudar a política de preço da Petrobras. Então, são políticos dos dois populistas que querem baixar o preço na bomba, fazendo o que for preciso, mas cada um tem o seu jeito diferente de conseguir isso e com consequências que vão variar, né? O Bolsonaro tentou mexer na Petrobras, não conseguiu. O Lula, pelo jeito, com o governo que está começando, vai ter mais chance de fazer isso. E aí, de novo, volta a afirmar a saúde financeira da estatal é que vai estar correndo risco.